Muito bem, agora que o Google Meet diz que estamos no ar, estamos ao vivo. Muito bem, bom dia mais uma vez, senhoritas e senhoritos, e estamos de volta aqui para essa segunda fase, segundo encontro da segunda fase da disciplina Linguagem e Argumentação Jurídica matutino do CCJ-UEPB. E nessa segunda fase, como acordado e como está lá no plano de aula, no plano de curso, no plano da disciplina, nós veremos aqui uma reunião de autores. De um lado, aqueles denominados de autores da filosofia dos valores, a partir do seu maior expoente, a partir do autor mais relevante da modernidade, sem dúvida alguma, o professor Immanuel Kant, né? Como diz Rafael de Jorge, se nós não falamos a língua de Kant, mas falamos a língua de Königsberg, a cidade onde Kant nasceu, viveu e morreu. Hoje se chama Colônia. Muito bem. Então, a partir dele, nessa, digamos assim, nessa plataforma do lado de cá, veremos os pensamentos de autores, como já iniciamos no encontro passado, antes do 7 de setembro. Veremos digamos assim, as construções do professor Ronald Dworkin, num livro denominado de O Direito como Teoria da Integridade, o seu pensamento de argumentação jurídica, ou seja, um modelo de argumentação jurídica, a proposta de um modelo de argumentação jurídica direcionado à decisão judicial, direcionado, portanto, ao decísio, ao ato judicante praticado pelo magistrado. Depois, passaremos pelo professor Robert Alex, e com o seu trabalho dos anos 70, do final dos anos 70, 1977, alguma coisa assim, com a sua proposta de uma teoria da argumentação jurídica. E veremos aqui alguns pontos dessa proposta de teoria da argumentação jurídica de Robert Alex, que, sem dúvida alguma, é um dos autores relevantes da segunda metade do século XX. Inclusive, suas obras se tornaram, digamos assim, corriqueiras em termos de citação pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, enfim, das cortes superiores no Brasil. Então, veremos pontos aqui de Robert Alex nesse estudo, nesse seu estudo denominado de uma teoria da argumentação jurídica. Faço a sugestão, ele tem um livro que provavelmente podem encontrar em PDF no Aristóteles Americano, denominado de Teoria dos Direitos Fundamentais. Esse é muito utilizado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, veremos com ele a ideia de normativismo jurídico, de justnaturalismo, veremos com ele a ideia do caso especial, né? Digamos assim, a ideia do case law, traduzida entre a prática geral e o caso especial no pensamento de Robert Alex. E nessa plataforma, desses autores da filosofia dos valores, finalizaremos com o professor Jürgen Habermas, um dos grandes teóricos do mundo ocidental do século XX, da primeira metade do século XX. Habermas está aí desde a primeira metade do século XX. Não nos esqueçamos que na fundação do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, lá no final dos anos 20, 1929, 1931, 32, Habermas era um jovem estudante, era um estagiário, era um jovem estudante, né, que trabalhava simplesmente com Horkheim, naquela reunião de autores extraordinários, de pensadores, de observadores extraordinários, como o próprio Horkheim, como Theodor Adorno, Lukács, Marcuse e tantos outros pensadores. Então, veremos com Habermas a sua ideia de teoria do agir comunicativo e, portanto, a comunicação como instrumento para a construção do consenso e a sua ideia da moldura de valores da sociedade moderna. Do outro lado, como me referi, autores das teorias da comunicação. E inauguraremos com aquele que é simplesmente o inventor do culturalismo jurídico no Brasil, porque ele interpretava o direito como um sistema, como um cosmos, o direito como um cosmos de produção linguística, né, e que se traduziria como um produto cultural da humanidade.
né? E nós temos como a principal tecnologia a linguagem. Eu estou falando de Tobias Barreto. E depois, com o professor Niklas Luhmann, vocês leram o texto dele sobre argumentação jurídica no livro Das Recht der Gesellschaft, o Direito da Sociedade, de 1994, e veremos com Luhmann o que é essa comunicação jurídica, que para ele não é argumentação jurídica, mas sim comunicação jurídica. O que é essa comunicação jurídica nas letras do professor Niklas Luhmann? E finalizaremos com o professor Rafael de Jorge e a sua ideia de o direito como uma máquina complexa, ou seja, o direito como uma máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. E aqui as ideias de Rafael de Jorge direcionadas também para a decisão judicial. E veremos com Rafael de Jorge o grande debate que ele travou com o professor Karl Lawrence, o alemão Karl Lawrence, nazista, né, reconhecidamente nazista, um grande autor, né, de teoria do direito, né, o debate que de Jorge realizou com Lawrence no seu livro Metodologia da Ciência do Direito, a jurisprudência como a ciência do direito. E de Jorge vai realizar um debate extraordinário com Lawrence, ele vai responder a de Jorge vai ter a réplica, ele vai ter a tréplica, enfim, vai ser foram momentos especiais na construção do direito na segunda metade do século XX no mundo ocidental. Muito bem. Antes de iniciarmos, só para abrir um parênteses e deixar registrado aqui. Veja como é importante a leitura dos textos. Veja como é importante conhecer a memória do direito. Semana passada, iniciei um módulo no mestrado em Cidadania, Políticas Públicas e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Um módulo denominado História e Epistemologia dos Direitos Humanos. Na verdade, o módulo é intitulado Fundamentos Históricos e Epistemológicos dos Direitos Humanos. Para uma turma que o processo seletivo se deu no mês de julho. Mês de julho até o início de agosto. E lá estava um rapaz da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, da UFPE, da Casa de Tobias, participando do processo seletivo. E quando ele disse que era da UFPE, eu perguntei, você estudou na Casa de Tobias? Ele disse, estudei, sim. Você fez a graduação inteira, os 5 anos, na Casa de Tobias? Ele disse, sim, professor, sim. Disse, que maravilha. Eu disse, então, que texto você leu de Tobias Barreto durante os 5 anos na UFPE? Que texto você leu de Tobias Barreto? E ele disse, nenhum. Eu disse, como? Os professores, nenhum professor. Por exemplo, você estudou direito penal na UFPE, na Casa de Tobias? Estudei. E você não leu o Fundamento do Direito de Punir, de Tobias Barreto, de 1788? Ou de 1878? Ele disse, nunca ouvi falar nesse texto, professor. Eu disse, você estudou filosofia do direito na faculdade? Estudou. Estudou sociologia do direito? Estudou. Estudou antropologia do direito? Estudei. E nunca leu um texto de Tobias chamado Uma Nova Intuição ou Uma Nova Ideia sobre o Direito, que é o texto que os alemães dizem que é o conceito de direito mais extraordinário já construído na memória do direito ocidental? Nunca li. Para você ver como nós somos, na academia no Brasil, uns vira-latas. Porque nós ficamos estudando os autores estrangeiros, mas os autores extraordinários que nós temos, nós não estudamos. Qual é o sentido? Porque, sinceramente, de todos esses autores aqui que nós estamos assistindo, lendo, falando sobre eles nessa disciplina, sinceramente, se eu tivesse que dizer que tem um que pode concorrer com Tobias Barreto, seria o professor Niklas Luhmann. Estaria ali, em termos cognitivos. Como é que um estudante de direito fica 5 anos na casa de Tobias Barreto e não tem um professor sequer que lhe passe um texto de Tobias, já que Tobias é quem fundou o direito no Brasil do ponto de vista científico, e não sou eu que estou dizendo isso.
Não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, o tratadista mais importante da história do direito processual de todos os tempos, segundo os alemães. Quem disse isso, escreveu isso em várias letras, foi o professor Miguel Reale, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Depois, o seu filho, Miguel Reale Júnior, em um livro do professor Penteado, fazendo a apresentação e afirmando que Tobias Barreto é o autor pioneiro e, portanto, número 1 na memória do direito brasileiro. Ou seja, como é que nós temos um autor que inventa a ciência jurídica no Brasil e ele não é estudado nas faculdades de direito? Mas nós estudamos, e vocês estudarão nos próximos semestres, uma reunião de cretinos que acham que escrevem livros jurídicos. Esses manualistas de direito penal, de processo penal, de filosofia do direito no Brasil, de teoria do direito e demais. Mas não estudarão Tobias Barreto. Não farão vocês lerem um livro sobre Tobias Barreto. Mas farão vocês não apenas lerem, mas farão vocês comprarem os livros desses medíocres. Os professores indicarão os livros desses medíocres, que custa R$200, R$220, R$250, como na outra disciplina, a disciplina de criminologia. Uma menina veio me pedir uma sugestão sobre manuais de direito penal, e eu indiquei um livro de direito penal, e ela disse, esse livro que o senhor me indicou é muito mais barato do que aquele manual que eu ia comprar. Eu disse, quanto é que era o manual que você ia comprar? E de quem é o manual? Disse, o manual é de fulano de tal. Eu disse, ainda bem que você não comprou. Eu disse, quanto custava? Ela, R$230, professor. Eu disse, pega esses R$230, minha querida, e compre de cerveja artesanal, né? E vá baixar os textos da internet, e você vai culturalmente se desenvolver muito mais do que comprar aquela merda daquele manual de direito penal. Entendeu? Mas, enfim, preparem-se. Vocês têm mais 9 semestres pela frente. Farão de vocês robôs jurídicos. Farão de vocês um exército de robôs jurídicos. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Muito bem. Vamos para a pauta. Ô, professor, ontem eu escutei uma frase bem reflexiva, sabe? Em relação aos estudantes de direito, de que ensinam os estudantes de direito pensar o direito e não pensar no direito. Uhum. Bem por aí. Pensar no direito e não pensar o direito, e nem tampouco pensar que o direito ele é um produto da sociedade, que o direito ele é um subsistema do sistema social, como disse Luma, e que, portanto, ele é complexo. Por quê? Porque a sociedade é complexa. E, portanto, por serem fenômenos complexos, exige de nós estudos diários, estudos permanentes, por causa exatamente do seu processo de transformação contínua. Transformação contínua que permanece sempre como direito, o que é um paradoxo. Né? Mas ensina aos estudantes de direito apenas pegar um livro, ler o que é o direito, o que é o direito daquele cretino que está dizendo que é o direito. Né? E reproduzir aquilo. Não incentiva os estudantes a refletirem sobre a sociedade e o direito. Não ensina os estudantes a serem críticos da própria sociedade da qual eles fazem parte e do direito que eles têm que construir. Não ensina os estudantes a terem ideias originais, porque todos nós temos capacidade de produzirmos ideias originais. Só que para isso é preciso treinamento, para isso é preciso dedicação, para isso é preciso esforço, mas não nos ensinam isso. Nos ensinam a sermos medíocres, colonizados e vira-latas. É o que nos ensinam. Muito bem, a grade está aqui, não está completa, porque não, no chat não vai, mas eu vou colocar agora aqui a segunda parte. Tarará. A segunda parte.
Está complicado aqui. Qual é o problema? Bora lá, quer ver? Muito bem. Agora foi. Muito bem, jovens. Então, vamos lá. No último encontro, nós iniciamos exatamente com o professor Ronald Dworkin e o seu pensamento sobre o direito como teoria da integridade. A ideia desenvolvida por Dworkin naquele estudo, naquele escrito, é a proposta de uma teoria da argumentação jurídica voltada para os estudos do que devem ser as decisões judiciais. Ou seja, Dworkin é um autor voltado para o que ele próprio diz da construção, voltado para o que ele próprio diz, do que pode ser interpretado como uma construção de uma filosofia política, ou de um direito político, ou de uma filosofia jurídico-política do direito. Esse é o ponto inicial do pensamento de Ronald Dworkin. E aqui um ponto capital. Sem dúvida alguma, que as construções de Dworkin, elas se amoldam como uma mão à luva, ou a luva à mão, ao pensamento do neoconstitucionalismo vigente no Estado Constitucional de Direito. Que o diga o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então, esse direito como uma teoria da integridade, que é uma filosofia jurídico-política, parte da ideia de uma hermenêutica crítica, em direção a um modelo de direito que está exatamente oposto à sua proposta. Eu me refiro de que a construção de Dworkin, como uma hermenêutica crítica, ela é fundamentalmente uma crítica ao sistema do positivismo jurídico, ou ao modelo do positivismo jurídico e do jurídico puro kelseniano. Sem dúvida alguma, é a crítica que Dworkin constrói para formular a sua proposta de argumentação jurídica direcionada à decisão judicial. Ou seja, a sua argumentação é uma argumentação crítica. Para o quê? Para provocar a reformulação daquilo que será o núcleo da sua teoria, a decisão judicial. Porque a decisão judicial, à luz do positivismo jurídico e do jurídico puro de Kelsen, ela tem um modelo. Ou seja, desde lá da escola da exegese, o juiz tem um modelo para a decisão judicial moldado pela própria teoria do positivismo jurídico. Dworkin, portanto, ele necessita, né, destruir o positivismo jurídico, ele necessita desconstruir o jurídico puro de Kelsen para afirmar o seu modelo de teoria do direito ou de argumentação jurídica direcionada à decisão judicial. É o seu projeto nesse estudo, digamos assim. Mas, para isso, ele diz que, no campo central da decisão judicial, é preciso que a decisão judicial seja um processo interpretativo ou uma atividade de interpretações. O que significa dizer que ele vai propor para a formulação de um modelo de decisão judicial, para a construção de um modelo de decisão judicial, de que o intérprete da norma e, portanto, o observador do caso concreto, do case law, como diz os americanos, da relação social traduzida como conflituosa sociologicamente e que agora é um problema jurídico, porque fora levada ao direito, esse observador
ele tem que construir a decisão judicial à luz de um processo trifásico dessa atividade interpretativa. O observador, o intérprete, o juiz, o magistrado, tem que realizar um processo que ele chama de etapas da interpretação. Interpretação pré, interpretação e pós-interpretação. Veremos isso já já com Ronald Dworkin. Então, a sua ideia de uma teoria do direito como a integridade, ou a sua ideia do direito como uma teoria da integridade, vai se realizar a partir dessa crítica ao positivismo jurídico e ao jurídico puro de Kelsen, por um lado. E, por outro, ele afirma, minha proposta vai para além das teorias convencionalistas do direito e das teorias pragmáticas do direito. O meu modelo se chama integralidade. Ou seja, a ideia é de integridade. Integridade aqui, para Dworkin, a palavra integridade para Dworkin significa a institucionalização ou a atividade institucional de decidir. Repito, o sentido da palavra integridade na teoria de Dworkin significa a institucionalização ou o institucional de decidir, ou seja, a institucionalização da decisão judicial como realização material do direito, e não legal, formal, como é no positivismo jurídico e no jurídico puro do professor Hans Kelsen. Então, essa é a grande, digamos assim, ideia de Ronald Dworkin. Por quê? Porque para Dworkin, a interpretação, ou esse processo trifásico de interpretação construído pelo observador, ele se dá à luz de textos, e esses textos têm que ser textos constitucionais, só que para ele, os textos constitucionais, e para ele são disposições normativas abstratas, nem sempre são claros, nem sempre são taxativos. Então, eles oferecem a dúvida, eles oferecem a incerteza para a decisão judicial. Diz Dworkin, portanto, que o juiz, no processo trifásico de interpretação, pré-interpretação, pós-interpretação, o juiz deve construir um processo de observação para identificar a coerência e a integridade do texto colocadas na decisão judicial. Por os textos serem imprecisos, por os textos serem não claros, então, nessas três fases, quando vier a decisão judicial, nessas três fases, o juiz tem que traduzir na sua decisão judicial, por um lado, coerência do decisio, e, por outro, construir com essa coerência a integridade do direito na análise do texto correspondente. Para Dworkin, o judiciário tem um papel não apenas legal no Estado constitucional de direito. O judiciário tem um papel legítimo de poder no regime democrático. No regime democrático de um Estado constitucional de direito. O judiciário não é apenas legal. Não é porque ele não é eleito pelo voto direto que ele vai ser apenas legal no Estado democrático, diz Dworkin. Mas ele vai ser legítimo. Esse ponto, inequivocamente, traduz ou mostra a face
jurídico-política ou de uma filosofia política do pensamento de Dworkin sobre o sentido dessa fenomenologia chamada direito, nesse momento histórico e cultural do Estado constitucional de direito e da realização material do direito através da decisão judicial. Muito bem. Essa teoria da integridade do direito, essa teoria da integridade do direito de Dworkin, ela tem um caráter aberto da interpretação jurídica, e aqui é outro momento que mostra o lado político da sua teoria. Ou seja, quando Dworkin reconhece que essa proposta teórica ela tem o caráter aberto nas interpretações jurídicas, pré, durante e pós, ele está mostrando que o seu direito é um direito político. Não é um direito puramente jurídico. É um direito jurídico-político. É uma construção jurídica-política. Porque, para Dworkin, os tribunais só têm uma função. Os tribunais só têm uma função. Decidir. No Estado democrático de direito, quem decide é o judiciário. O que lembra, né? O que lembra, ainda sobre o 7 de setembro, o que lembra a entrevista do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, né, a CNN, e depois o texto que publicou na Folha de São Paulo, quando a repórter pergunta qual é a posição dele, qual é a sua interpretação como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, né, sobre as falas, naquele dia, no 7 de setembro, de Sua Excelência, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E Aires Brito, na sua elegância argumentativa, afirma: o presidente está totalmente equivocado, ele precisa ler a Constituição. Porque na Constituição, o primeiro poder que aparece é o poder legislativo. O poder legislativo é aquele poder que funda o Estado democrático de direito, através da Assembleia Constituinte como poder originário que vai construir a Constituição do Estado, que vai fazer nascer o Estado, e o Estado nascendo, nasce a Constituição. Então, o primeiro poder do Estado democrático de direito, do Estado constitucional de direito, é o poder legislativo. O segundo poder é o executivo. E o executivo existe exatamente para gerir o Estado, para administrar o Estado, para construir um modelo de gestão do Estado. Um modelo de gestão econômica, social e política, mas que esse modelo já está na própria Constituição. Mas que o executivo tem a função de efetivá-lo. E o judiciário aparece como o terceiro poder para exatamente fiscalizar a produção legislativa do poder legislativo sobre a ideia de constitucionalidade e inconstitucionalidade das normas. E o judiciário aparece como terceiro poder para fiscalizar a gestão, o modelo de administração do Estado na figura do executivo, para que não haja abusos, para que não haja arbitrariedade, para que não haja desvios daquilo que determina a Constituição. Por isso, Sua Excelência, o Presidente da República, precisa ler a Constituição para saber o sentido da Corte Constitucional no Estado democrático de direito, dizia Aires Brito. Deu uma aula do que é direito constitucional em uns 20 minutos. Poderia ter sido aula remota, porque dizem que as aulas remotas têm que ter 20 minutos no máximo, 25 minutos no máximo, porque os estudantes não aguentam. Os estudantes não aguentam ficar ali. Então, essas aulas têm que ter 20 minutos, 25 minutos no máximo. Aí eu vou lá para o mestrado e o doutorado da aula, aí me coloca para dar aula das 8 da manhã ao meio-dia, das 2 da tarde às 6. E não eram 20 minutos? Que ninguém aguenta? Muito bem. Voltemos a Ronald Dworkin, fecha o parênteses.
Para Dworkin, os tribunais têm uma função, uma única função, decidir, e que é uma função primordial no Estado democrático de direito, como dizia Aires Brito. Muito bem. Por quê? Porque são os tribunais que vão analisar os hard cases, os casos concretos, os casos reais. Ou seja, aquilo que os sociólogos chamam de relação social conflituosa, que quando aparece no direito, aparece como um problema jurídico, conforme ensina Antônio Castanheira Neves, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então, para irmos para a segunda fase da teoria de Dworkin, Dworkin parte de 4 premissas fundamentais para construir a sua filosofia política e o seu modelo do direito como teoria da integridade, ou seja, como um direito jurídico-político e como uma decisão judicial jurídica-política, e não apenas jurídica. Para, portanto, construir essa palavra, ou efetivar essa palavra, que ele nomina de integridade. Ele parte da ideia de que as normas nem sempre são claras. Esse é o primeiro ponto. Então, que as normas oferecem dúvidas, incertezas. Ele parte da ideia de que, nesse ordenamento jurídico, nós vamos identificar um conflito entre as disposições normativas, o que causa confusão para a interpretação jurídica. E, finalmente, ele vai dizer que não há direito a ser aplicado. Ele vai partir dessa premissa. Não estamos mais na escola da exegese. Não estamos mais no positivismo jurídico. Não estamos mais no normativismo jurídico puro de Kelsen. Não há direito a ser aplicado. O direito tem que ser construído. É a terceira premissa da qual ele parte. E quando ele diz o direito tem que ser construído, ele está se referindo, ou ele está afirmando, que essa construção do direito se dará pela decisão judicial no Estado democrático de direito. E que, portanto, é o tribunal, é o juiz, o responsável pela construção material do direito no Estado democrático. É isso, Sua Excelência, Ronald Dworkin está dizendo. E como ele constrói isso? Como ele formula tudo isso? A partir de um embate entre o que ele chama de... Diga, Bruna. Professor, o senhor pode repetir as 4 premissas, porque eu acho que eu só anotei 3, o senhor disse que tinha 4. Eu errei, são 3. Ah, eu tá errei. bom. Tá certo. Eu errei na fala, são 3 premissas. Tá certo, obrigada. Você não estava equivocada, não. Equivocada aqui estou eu. O equívoco foi meu. São 3 premissas, A, B e C. As normas nem sempre são claras. Vamos encontrar conflito entre as disposições normativas no ordenamento jurídico. E a terceira, não há aplicação do direito. Só há construção do direito. Porque nós estamos no Estado constitucional de direito, estamos no Estado democrático de direito, e o paradigma é da realização material do direito, e não de um direito legal, formal ou puramente normativo. Essa é a sua tese. São as premissas de construção da sua tese do direito como integridade, digamos assim. Muito bem. E ele parte da ideia de construção versus descobrimento. Para construir, na ideia de Dworkin, é preciso descobrir. A decisão judicial, ela é a responsável pela construção do direito. Para realizar essa construção do direito, ela terá, sem dúvida alguma, ela terá que descobrir, analisando o caso concreto, analisando o caso real, analisando o problema jurídico, ela terá que construir. A decisão, ela é um fenômeno jurídico de natureza material que envolve as partes em um litígio do qual elas têm que sair quando alguém diz o que é o direito. Ou
Só que aqui nesse primeiro ponto, para Dworkin, o juiz da integridade não pode apenas dizer o que é o direito. Ele tem que distribuir o direito. Não apenas dizer o que é o direito, ele tem que distribuir o direito. Para Dworkin, quem dizia o que era o direito era o juiz da exegese, por exemplo, porque ele tinha que aplicar a norma, ele tinha que aplicar o direito positivo. Como aqui não há aplicação do direito, há construção do direito, e é o juiz que constrói o direito, então ele não pode dizer o direito, ele não tem que dizer o direito. Já que ele construiu o direito, ele tem que distribuir o direito entre essas partes. O que Dworkin está afirmando é que uma das partes não pode sair desse processo, desse litígio jurídico, uma das partes não pode sair com a ideia de que não tem direito nenhum. Essa parte vai sair revoltada. As suas relações posteriores serão relações com rancor, com revolta. Por isso que o juiz tem que fazer a interpretação no processo de etapas trifásicas. Ele tem que fazer uma interpretação pré, ele tem que fazer uma interpretação durante, ele tem que fazer uma interpretação pós a decisão judicial. Obviamente que para fazer isso, o juiz terá que ser um político. Porque nós já vimos aqui que a estrutura do direito ela é binária. É sim ou não, bonito ou feio, venceu ou perdeu, esquerda ou direita, branco ou preto, bonito ou feio. Essa é a estrutura do direito. Ele é um código binário. Então, como é que o juiz, nesse processo trifásico de interpretação, vai construir essa decisão que será o direito material, né, dando efetividade a essa palavra integridade? Só há uma alternativa. Por uma construção política do direito. Por ingerências políticas na decisão judicial. E qual seria um elemento interessante, um elemento linguístico interessante para se construir política dentro da decisão judicial, dando a ideia de jurídico? Nas cabecinhas lindas de vocês. Diga, senhorita Lorena Suelen Vieira Pontes Ramalho Carvalho Silva. Professor, através da construção de argumentos, né, possuindo o paradoxo, construído pelo paradoxo, né, as verdades jurídicas, a complexidade e a interdisciplinariedade, né? Falo interdisciplinariedade no sentido do social, em saber que o direito ele está inserido na sociedade e saindo um pouco da ideia de que Kelsen fala sobre a teoria pura do direito. Uhum. Sim, senhorita, sem dúvida. Mas tem uma palavra que, para esse modelo de direito que Dworkin constrói, ela é irrenunciável para construir esse lado político do direito. Uma palavra que é a própria estrutura do direito constitucional. Qual é essa palavra? O senhor pode repetir a pergunta? Posso. Dworkin afirma que as partes que estão nessa lide, nesse conflito jurídico, nesse problema jurídico, o juiz, para decidir, ele vai construir o direito e não aplicar o direito. E se ele vai construir o direito, então ele não pode dizer o direito, ele só pode depois distribuir o direito.
Na escola da exegese, o juiz não construía o direito, ele aplicava o direito. Ele olhava para a norma e dizia, a norma diz que o direito é isso, pá. Então, ele aplicava o direito. Então, ele dizia o que era o direito. Para Dworkin, no modelo democrático, no modelo do Estado constitucional de direito, o juiz não diz o que é o direito, o juiz tem que distribuir o direito, porque ele é o construtor do direito, ele não é o aplicador do direito. E aí Dworkin vai além. As partes que estão nessa lide, uma delas não poderá sair com a ideia, com a sensação, com o pensamento de que não tem nenhum direito, já que é uma distribuição. Mesmo aquela parte que perde o processo, que perde a lide, tem que sair de lá com algum direito, porque senão suas relações sociais serão relações sociais revoltadas, com rancor, com ódio, etc. E tem uma palavra nesse modelo de direito que ela é essencial, porque isso só será possível ser construído através da política e não do jurídico. E essa palavra, quando inserida no jurídico, ela constrói a estética de que não há política no direito, mas ela é a palavra política para se construir essa estética jurídico-política do direito que ele tanto procura desenvolver. Diga, João. Seria ativismo judicial, professor? Seria o quê? Ativismo judicial? Qual é a palavra que dá estrutura ao direito constitucional? Quando nós olhamos para a Constituição, quando nós olhamos para o direito constitucional, há uma palavra que, se nós tirássemos de lá, não seria direito constitucional, seria direito positivo, apenas seria uma estrutura normativa. Senhorita Bruna Mota da Mata. Tudo bem, senhorita Bruna? A palavra é princípio, exatamente. Através dos princípios, eu construo a política do direito e não o jurídico. Porque lembrem-se de Kelsey, para ser jurídico é preciso explicar o jurídico. Tem fases. Eu explico o que é uma norma, explico como ela nasce, como ela é votada, como ela é sancionada, como ela entra em vigência. O princípio, não. O princípio, eu só preciso jogá-lo dentro do direito. Eu só preciso ter uma estrutura para jogar o princípio dentro do direito. Qual é a estrutura que Dworkin tem para jogar os princípios, para, então, realizar o direito materialmente? Essa estrutura se chama decisão judicial. Essa estrutura se chama decisão judicial. Então, os princípios é que são responsáveis pela realização material do direito que será construída pelo juiz na decisão do caso concreto. Ou seja, eles são a ferramenta política para construir aquela palavra que ele chamou de integridade do direito. Então, com o princípio, eu posso dizer, olha só, com o princípio, eu posso dizer, João Pedro, nesse processo aqui, João Pedro tem razão. A razão está com Pedro, com João Pedro. E, portanto, ele vai vencer a lide. Mas ele não vai vencer a lide em todos os pedidos formulados. Porque também interpreto pelo princípio tal, por exemplo, porque também interpreto pelo princípio da razoabilidade
que a outra parte, a senhorita Yasmin, também tem uma razão sobre um dos pedidos que ela me fizera. Então, à luz do princípio da razoabilidade, reconheço as razões de João Pedro e o direito está com ele, mas também, de forma não idêntica, aqui está a fundamentação, nota a fundamentação, a argumentação de fundamentação, mas também, de forma não idêntica, a senhorita Yasmin, no ponto A, tem razão quando argumenta que poderia ter sido diferente o conflito, ou que até o conflito não poderia ter se dado. Por isso, eu reconheço direito nessa argumentação da senhorita Yasmin. Então, João sairá. João pediu uma indenização de 100 mil reais. Eu vou estar dizendo que João receberá uma indenização, mas não de 100 mil reais, mas de 30 mil reais. Para isso, ele terá que utilizar os princípios. Para isso, ele terá que fazer política. Para que a senhorita Yasmin não saia dessa lide revoltadíssima, né? E saia correndo de casa e vá pular no açude velho. Naquelas águas transparentes do açude velho. Aqui está a política dentro do jurídico, que é da natureza do neoconstitucionalismo e que é, sem dúvida alguma, que é aquilo que João Pedro falou, que é o que os juízes fazem no ativismo judicial. Conclusão, por ora, primeira das conclusões, a teoria de Sua Excelência Ronald Dworkin é, sem dúvida, uma teoria adequadíssima ao neoconstitucionalismo e ao ativismo judicial. E ao decisionismo. Mas não ao positivismo jurídico ou ao normativismo puro de Kelsen, digamos assim. Mas esse é um problema de só menos importância na teoria de Dworkin, a ideia do princípio como elemento linguístico para a construção do que será o direito material e, portanto, a efetividade da integridade. É que, para Dworkin, a decisão judicial ela se traduz como a memória moral do direito. Para Dworkin, a decisão judicial se traduz como a memória moral do direito. Moral do direito. A sua proposta é de, notem, a sua proposta é de construir o direito sempre através da decisão judicial, mediante um processo de adaptação aos tempos. Se é um processo de adaptação aos tempos, então é o lado político que vai conduzir o direito na efetividade da sua integridade como teoria. Para Dworkin, integridade, para concluir esta parte, para Dworkin, integridade pode ser conceituada como a interpretação da história institucional da prática jurídica. Repito, para Dworkin, a palavra integridade pode receber um conceito. Para Dworkin, a palavra integridade pode receber um conceito que pode ser traduzido como a interpretação histórica institucional da prática jurídica. É isso que é para ele. É o que diz Ronald Dworkin.
Perguntas? Dúvidas? Inquietações? Dinheiro? Tenho, não. O que quer dizer, senhorita? Não, professor, é porque, tipo, do que ele fala da integridade nesse sentido. Uhum. Mas se formos trazer, né, para a Luma, na questão dos sistemas, e ele vai trazer também essa construção do direito, né, mas vai construir a relação das decisões jurídicas estarem pautadas nas decisões anteriores, né, antecedentes, por volta da historicidade de casos semelhantes. Uhum. Sim. É por isso que ele vai chamar a memória moral do direito. A jurisprudência é a memória moral do direito para ele, nesse sentido. Muito bem. Então, continuemos. Então, para Dworkin, a decisão judicial é que constrói a teoria do direito como integridade. Não há uma teoria do direito como integridade sem a decisão judicial. Porque o direito não é mais uma aplicação, o direito é uma construção. E, portanto, se é uma construção, no direito só há um personagem que decide. Ele se chama o juiz. À luz desse pensamento dworkiano, digamos assim, qual é a conclusão que nós chegamos sobre a democracia política e o Estado constitucional de direito? O que é que nós podemos observar que está acontecendo? Alguém me daria ideias nessa relação entre democracia política e Estado constitucional de direito da realização material? Uhum. O que nós estamos assistindo é uma perda de relevância do legislador e do executivo e uma ascendência do judiciário. Ou seja, nesse modelo de realização material do direito, nesse modelo de Estado constitucional de direito, o legislativo tem limites, o executivo tem limites, mas o judiciário não tem limites. O juiz não tem limites. Porque, como bem disse, escreveu Aires Brito, o judiciário é o terceiro dos poderes previstos na Carta Magna, na Constituição do Estado. E ele tem a função do quê? De fiscalizar a produção técnico-legislativa do Poder Legislativo, na ideia de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Ele tem a função de fiscalizar o Executivo na sua ideia de gestão do Estado, de administração do Estado, de gerir o Estado, para saber se não está havendo abuso, autoritarismo, etc. Então, o judiciário é o controlador do legislativo e do executivo. Mas aí cabe uma pergunta. E quem é o controlador do judiciário? Se o judiciário controla o legislativo e o executivo, quem controla o judiciário? Quem é o controlador do controlador? A normatização? Não. A Constituição? O juiz pode ir para além da Constituição? Nós temos centenas de casos de decisões do Supremo Tribunal Federal que ele foi para além da Constituição. Quer uma delas? Eu poderia citar 10 aqui, pelo menos, mas vou citar só algumas. E não que eu seja contrário a essa decisão que vou citar, mas que ela é contrária à Constituição, isso não há dúvida. A decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece
como entidade familiar a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Se vocês leem o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, ele diz outra coisa. Que entidade familiar é uma pessoa de um sexo com outra pessoa de outra que tem o planejamento de se unir para formar família. Ou, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal se arroga na competência, né, de dizer que está decidindo sobre a ideia de um tipo penal de homofobia. Quando o artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, que o crime só pode ser criado através de lei e não de decisão judicial. Quando o artigo 5º, inciso 39 da Constituição diz a mesma coisa. O que nós estamos assistindo, e com essa teoria de Dworkin, que ela cabe dentro disso que nós estamos assistindo, é aquilo que aquele rapaz chamado Hans Kelsen falou lá atrás. Os tribunais, como têm a competência de decidir, os tribunais são órgãos legiferantes negativos. O órgão legiferante positivo é o legislativo, porque ele foi eleito exatamente para o quê? Para construir leis. Nós votamos num vereador, num deputado, num senador para o quê? Para ele construir leis. Nós votamos num prefeito, num governador, num presidente para o quê? Para ele administrar o Estado, o município, a União. E nós votamos no juiz para quê? Ah, desculpa, Luciano, nós não votamos no juiz. Eita, é mesmo. Ah, nós não votamos no juiz. Ou seja, um personagem na democracia que não tem sufrágio popular, tem um déficit democrático, dizendo o que é democrático. Quer paradoxo maior do que esse, diria Niklas Luhmann? Um personagem que tem um déficit democrático dizendo o que é democrático e o que não é democrático. Para Dworkin, esse personagem, não é apenas legal, ele é legítimo. E qual é o fundamento da sua legitimidade? Está previsto na Constituição do Estado, que sem a qual não existe Estado, e que diz que ele é o fiscalizador dos outros poderes. Para as senhoritas e os senhoritos que imaginam, os senhoritos que planejam ser os The Batman, os protetores de Gotham City, e as senhoritas que desejam ser as Catman. Que massa! O direito nos trouxe até aqui. Ou seja, sem essa decisão judicial, sem esse cenário, não há teoria da integridade. Significa dizer que a teoria da integridade ela é uma filosofia do direito político. Ela é uma filosofia do direito político. E aqui nós vamos para o manual de Dworkin, o tutorial de Dworkin, no TikTok. Primeiro ponto, a decisão judicial constrói a teoria do direito como integridade. Segundo passo, o direito como integridade é uma filosofia do direito político. Terceiro passo, a interpretação da norma pelo magistrado que irá construir o direito e efetivar a teoria da integridade, ela tem que ser uma interpretação sobre a normatividade em etapas: pré, interpretativa e pós. Assim, com essas três fases de interpretação, dá-se o ideal político da integridade, diz Dworkin. Dar-se o ideal político da integridade. Quarto ponto,
a norma requer sempre do construtor do direito uma interpretação artística para o alcance do seu valor. Repito, o quarto ponto dessa teoria. A interpretação sobre a norma será sempre e deverá ser sempre artística para o alcance do valor normativo. E o quinto e último ponto. Entre função e direito, juiz e tribunal. O direito só pode ser material ou concreto e os juízes e tribunais só existem para decidir. O direito só pode ser material ou concreto. O direito só pode ser material ou concreto e os juízes ou tribunais só existem para decidir. Senhorita Bruna Mota da Mata. Como assim artística? Devolvo eu a pergunta, senhorita. Como assim artística? O que você me diz? O que seria tipo algo... assim, Diga, por favor. Que ele cria, assim, tipo... É que inventa. O juiz tem que inventar. Ah, É artístico. tá certo. Como eu, quando as aulas eram presenciais, que ia para a sala de aula e na lousa colocava aqueles... fazia o meu PowerPoint primitivo na lousa. Com aqueles meus desenhos de Michelangelo, Da Vinci, Bernini e outros. Com essa minha ancestralidade do Renascimento italiano. Porque se a construção é jurídico-política, senhorita Bruna Mota da Mata. Se a construção do direito é jurídico-política, o juiz vai ter que inventar muito. Ele não é o construtor. Para construir, tem que inventar. Para aplicar, não. Para aplicar, não precisa inventar. Mas para construir, tem que inventar. Neste sentido que se refere Sua Excelência Ronald Dworkin. Certo? Como diria um integrante de Piracicaba. Certo? Certo? Tudo certo? Tudo certo por aqui? Certo? Como diria aquele rapaz de Piracicaba que vende pamonha de Piracicaba. Pamonha de Piracicaba. Dúvidas? Inquietações? Manifestações? Yasmin Iris Lopes Avelino levantou a mão. Ô, professor, sobre o que o senhor estava falando aí com o Bruna Mota, da questão artística do juiz, isso não seria muito amplo, essa visão? Amplo, senhorita. Amplo. Eu diria que amplo é o Oceano Atlântico. Isso aqui é sem dimensão. Isso aqui é sem dimensão. Nós estamos assistindo aí, não? Estamos assistindo aí. É sem dimensão. Aqui, e com todo respeito, veja, aqui, sem nenhuma conexão, ou sem nenhum conteúdo, melhor dizendo, sem nenhum conteúdo político da minha parte. Porque essa porra de política não me interessa. Eu não sou político. Sou um teórico. Sou um crítico social e do direito. Não sou político. Não faço política na universidade nesse sentido. Político ideológico, partidário, etc. Tal. Não. Estou na universidade como teórico, como observador, como pensador. Essa é a minha função como professor em dedicação exclusiva na Universidade Pública Brasileira. Na Universidade Pública Brasileira. Então, não tem conteúdo político. Mas veja só. Quando Sua Excelência, o Presidente da República, por quem nós temos que ter todo o respeito, e não apenas por Sua Excelência, o Presidente da República, mas por qualquer pessoa que esteja na função de agente público, qualquer que seja o agente público, qualquer que seja o representante do Estado, nós temos que ter respeito.
estando certo ou errado, mas o respeito tem que vir primeiro. O respeito tem sempre que vir primeiro. Eu posso não concordar com nada, mas o respeito tem que vir primeiro. Porque o respeito é primeiramente a função pública, ao cargo, à instituição que está em representação. Porque nós votamos para isso. Nesse sentido. Quando Sua Excelência o Presidente da República diz que o Supremo Tribunal Federal está decidindo para além, quando ele diz das 4 linhas da Constituição, ele não deixa de ter razão. Ele não deixa de ter razão. Quando ele diz que tem ministros exagerando nas suas decisões judiciais, ele não deixa de ter razão. Ele não deixa de ter razão. Agora, só que a razão dele não pode prevalecer por uma questão. Porque a razão dele é utilitarista. A razão dele é utilitarista. Explicação. Explicação. Ele diz que o Supremo está exagerando, emitindo mandado de prisão contra parlamentar. Porque o artigo 52 da Constituição diz que um parlamentar no exercício da legislatura só pode ser preso em flagrante delito, em flagrância delituosa ou por crime inafiançável. E os casos não têm sido esses. E que o Supremo Tribunal Federal está prolatando decisões, emitindo mandado de prisão contra pessoas que estão tendo o seu direito de livre expressão do pensamento tolhido por essas decisões, levando essas pessoas ao cárcere. Vamos ver. Vamos usar a teoria de Dworkin. Né? Vamos para a decisão judicial como a memória moral do direito. Vamos usar a teoria de Dworkin. O primeiro caso na história do Supremo Tribunal Federal, da prisão de um parlamentar no exercício da legislatura, se deu totalmente fora das regras da Constituição. Cerca de 5 anos atrás, ou mais. O caso do senador Delcídio Amaral. O então ministro, hoje falecido, Teori Zavascki, emitiu um mandado de prisão preventiva contra um parlamentar, um senador. Prisão preventiva contra um senador, isso não existe, não tem previsão legal em lugar nenhum do ordenamento infra e constitucional. Esse senador ficou 81 dias preso. Mas esse senador era do Partido dos Trabalhadores. Esse senador era do PT. Aí não tinha ilegalidade nenhuma. Aí estava tudo constitucional. Aí o Supremo podia decidir. Por que que Sua Excelência, que era deputado federal à época, não foi à tribuna da casa argumentar de que aquilo era um abuso de autoridade, de que aquilo era um arbítrio, de que aquilo era um autoritarismo do Supremo Tribunal Federal? Por que que ele não foi argumentar como está argumentando agora? Porque naquele caso era um adversário político seu que estava sendo preso, e não um aliado. Aí por isso ele não foi. Aqui está a questão utilitarista. Por isso não pode prevalecer. O Supremo está colhendo o direito de livre expressão do pensamento. De quem? De quem agora o Supremo está colhendo o direito de livre expressão do pensamento? Dos blogueiros que constroem fake news para ele. Daqueles que utilizam da liberdade de expressão para construir libertinagem de expressão. Agora o Supremo não pode tomar decisões nesse caso. É mesmo? E onde estava, e ele já era presidente da República, onde estava Sua Excelência, o presidente da República, quando um outro presidente, e na condição de ex-presidente, preso, foi dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, para a jornalista Mônica Bergamo, e os seus aliados foram ao Supremo Tribunal Federal, ingressaram com uma medida jurídica requerendo ao Supremo que não deixasse aquele ex-presidente dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. E o hoje presidente do Supremo, ministro Fux,
prolata uma decisão em caráter liminar, impedindo que o ex-presidente dê uma entrevista para a Folha de São Paulo. Aquilo não era tolher o direito de liberdade de expressão. Aquilo era o quê? Onde é que estava Sua Excelência que não se manifestou sobre isso, dizendo que aquilo era ilegal? Ah, porque era outro adversário político dele. Aí podia. Aí o Supremo, quando é contra os nossos adversários, aí o juiz pode fazer o que quiser. Quando é contra os nossos aliados, o juiz não pode fazer nada. Aqui está o risco da teoria de Dworkin. Isso que você me perguntou, senhorita Yasmin, né? E que a senhorita Bruna Mota da Mata colocou aqui, bem pouquinho. Aqui está o risco. Como, por exemplo, a decisão de ontem. É esdrúxulo. É esdrúxulo. O que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal é esdrúxulo para a corte. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo presidente recentemente, chamado Nunes Marques, tirar de pauta da votação do plenário o caso do filho do presidente sobre a quebra de sigilo bancário e fiscal do filho do presidente. Isso é direito ou isso é política? Isso é jurídico ou isso é política? Aqui está a teoria de Dworkin. E que, na minha ideia, isso não mantém a integridade do direito. Isso desintegra o direito. Não integra o direito. Isso desintegra o direito. Mas são os modelos de direito que nós estamos assistindo. Sem dúvida alguma. Eles estão em vigência, digamos assim. Segundo a nossa pauta aqui, temos que ir para Sua Excelência Robert Alex e tratarmos sobre a sua proposta de uma teoria da argumentação jurídica. E nessa teoria da argumentação jurídica de Robert Alex, nós veremos como ele constrói a partir da perspectiva entre dois momentos da construção do direito no século XX, entre Kelsen e Gustavo Radebruch, entre Hans Kelsen e Gustavo Radebruch, para construir um modelo de argumentação jurídica que pode ser observado como interpretativismo jurídico. E tem três estruturas. A ideia de direito e ciência do direito, a ideia do conteúdo axiológico da decisão judicial e a tese do caso especial, que vai do caso da prática geral para o caso especial. E é isso que nós veremos no próximo encontro com Robert Alex. Encerramos por aqui. Dúvidas? Perguntas? Manifestação? Só levantar a mãozinha aqui e balançar.